Não sei. Aleluia. 21 dias. Nós vamos fazer a declaração nesse dia de hoje, amém? Você, irmãos, entenda uma coisa muito importante na sua vida. Não é apenas repetição. Isso é uma declaração de fé. Primeiro, porque isso aqui é a palavra de Deus. Segundo, porque você pode falar qualquer coisa, mas quando você fala o que Deus falou, ou a promessa de Deus, ela é poderosa para acontecer na sua vida. Então não leve simplesmente repetições. Eu vou repetir porque o pastor está mandando. Não, você vai declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, e você vai ver o que você está declarando acontecer. Amém? Será que você pode se levantar comigo e nós vamos fazer uma declaração aqui, eu vou fazer uma confissão aqui, e nós vamos, depois que eu faço essa confissão também, eu já vou orar pelas famílias aqui. Nesses 21 dias, nós vamos estar focando na família, nós vamos estar orando pelas famílias, jejuando pelas famílias, e você vai ver Deus agir na sua casa, Deus agir dentro da sua casa, transformando o seu lar e a sua família. Amém? Olha o que diz aqui. Você vai repetir comigo aqui, né? Esse é o Salmo 128. Eu vou ler o Salmo 128 e depois você vai repetir na primeira pessoa. Eu vou repetir com vocês aqui. Eu vou ler o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Amém? Agora você vai declarar essa verdade comigo. Quem está ouvindo em inglês vai ter também a tradução e você declara em inglês também. Mas você que está ouvindo-me em português, você vai declarar. Você vai aplicar esse versículo na primeira pessoa. Amém? Vamos lá? Você vai dizer assim, é claro que nós vamos repetir, isso está falando mais com o homem, mas tem a ver com a mulher, porque você é a esposa, ou você será a esposa desse homem abençoado. Amém? E você será ou você é essa mulher abençoada. Olha o que diz assim, você vai repetir agora, diga assim: eu sou bem-aventurado, porque eu temo ao Senhor, e eu ando nos seus caminhos. Do trabalho das minhas mãos comerei, não comerei do trabalho dos meus pais, ou dos meus sogros, mas vou sustentar a minha casa com o meu trabalho. Eu serei feliz em tudo e tudo me irá bem. Minha esposa, ou você pode falar se você é esposa, no interior da minha casa será como a videira frutífera. Por isso vou beber do vinho novo na minha casa. Os meus filhos são como o rebento da oliveira à roda da minha mesa. Meus filhos são ungidos do Senhor. Eu serei abençoado, porque eu temo ao Senhor. O Senhor me abençoa desde Sião, para que eu veja a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias da minha vida, eu declaro que verei os filhos dos meus filhos. A paz do Senhor está sobre a minha casa. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por cada família aqui. Nós declaramos essa palavra porque nós cremos que essa palavra é poderosa e é do Senhor, Pai. Nesse segundo dia de jejum, Pai, eu quero declarar, Pai, que a tua presença seja manifesta em cada casa. Presença que vai transformar a casa, o ambiente, os relacionamentos. Eu abençoo, Pai, cada casa, cada família, cada homem, cada mulher, cada filho, cada um seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Se puder colocar o fundinho para mim, por gentileza. Amém. Irmãos, é tão interessante que
muitas pessoas, às vezes elas olham em uma ótica que é totalmente contrária daquilo que Deus quer te mostrar. Muitas das vezes nós vivemos em relacionamentos dentro de casa, relacionamento entre marido e mulher, entre pais, filhos, e muitas das vezes você tem desafios. Quem não tem desafio aqui com seus filhos? Acho que todos os pais. Quem não tem desafio em relacionamento entre marido e mulher? Acho que todo mundo. Mas muitas das vezes nós focamos muito naquilo que estamos vendo. Mas o convite para nós é para nós não andarmos como os que vêm de forma natural. O convite para nós é vivermos por fé, é vivermos pelo aquilo que Deus está declarando. Nesses dias, irmãos, eu quero que Deus venha trazer imagens sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos, sobre como Deus vê você. Porque quando você se enxerga como Deus te enxerga, você vive as realidades que Deus quer que você viva. Porque muitas das vezes nós vivemos um contexto totalmente fora daquilo que Deus determinou, ou daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha que interessante, esse salmo, né, é um salmo que vai falar, o Salmo 128, vai dizer que é uma promessa de Deus para mim, para você. Claro, está falando ao homem, mas está falando a uma família. Nós precisamos tomar posse, irmão, de tudo aquilo que é nosso. Se Deus declarou algo para mim e para você, você não pode ser uma pessoa passiva e se conformar com qualquer coisa, mas você tem que tomar posse, porque o diabo está querendo roubar algo daquilo que Deus tem para você. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida, abundância. Então eu tenho que me posicionar em tudo aquilo que Deus tem para mim. Eu não posso deixar o inimigo me roubar no meu casamento, na minha vida financeira, na criação dos meus filhos. Eu não posso deixar o inimigo entrar, mas eu tenho que me posicionar. Não podemos ser passivos. É tão interessante porque a passividade, irmão, ela nos deixa que com a passividade o inimigo, ele consegue se apropriar de certas coisas que Deus tem para nós. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo em 2 Samuel 23:10, um homem chamado Eliezer. Eliezer era um homem que era um dos comandantes de Davi, o terceiro, praticamente, dos três mais ilustres de Davi. Davi tinha muitos homens, mas desses homens, havia 3 homens que se destacavam de uma forma sobrenatural. A Bíblia diz que esse homem sozinho, Eliezer, quando veio um exército todo, esse homem, ele pega a sua espada e ele luta contra toda essa garnição, todos esses homens, e a Bíblia diz que ele vence todos os homens, e a Bíblia diz que ele só chamou o povo, ou só chamou os seus amigos para os despojos. Mas o interessante é que diz que esse homem sozinho, que venceu aquele exército, a Bíblia diz que quando ele terminou a guerra, a espada ficou cravada na mão dele, e a espada aqui é a palavra de Deus, e significa para nós a palavra de Deus. Eu quero falar uma coisa para você: se você quiser ter vitória a todos os seus inimigos, a tua mão na palavra tem que se tornar um. Você e a palavra tem que se tornar um. Não existe outro segredo na minha e na tua vida se nós não usarmos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é poderosa contra todas as obras do diabo. Amém? Nós precisamos tomar a palavra de Deus, nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos declarar. Porque quando nós fazemos isso, nós tomamos posse de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu creio, irmão, que na sua casa há livramento de Deus, na sua casa a provisão de Deus, na sua casa a manifestação. Nós precisamos entender que quando eu declaro a palavra de Deus, eu estou gerando um ambiente da manifestação da glória de Deus. Deus quer se manifestar dentro da minha casa, dentro da sua casa, e Deus ele se manifesta pela palavra, o verbo que se fez carne, a palavra que se tornou forma. E quando eu declaro a palavra, as coisas vão acontecer. Por isso, nesses 21 dias, eu quero que você encha o seu coração de fé, para declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Glória a Deus, amém, assim seja. Amém, eu concordo. Amém, eu me apodero dessas palavras. O Salmo 128 é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus e é uma imagem poderosa, irmãos, de fé. Se você
não tem essa imagem de fé, hoje eu quero falar para você, você tem que mudar tudo aquilo que você está vendo numa ótica natural e ver o que Deus tem para você, para a tua casa e para a tua família. A Bíblia diz no Salmo 128, no capítulo 1, que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aquele que teme, diga que teme, e anda. Então quer dizer que esse versículo ou esse capítulo é um capítulo condicional, sim ou não? Então bem-aventurado é quem? É aquele que teme e aquele que anda. Então a primeira pergunta, talvez venha o inimigo dizendo na sua mente: será que você realmente teme o Senhor? É por isso que a tua vida talvez está assim. E aí vem um outro pensamento: será que realmente eu ando nos caminhos do Senhor? Segura aqui que você vai entender o que é temer a Deus e o que é andar nos caminhos do Senhor. Mas essa promessa diz que do trabalho das tuas mãos comerás. Homens, quero falar para vocês aqui nessa manhã, você vai comer do trabalho das suas mãos. Homem, Deus te chamou você para ser o provedor da sua casa. Deus te chamou você para ser o provedor do seu lar. Deus te chamou você para andar de cabeça levantada. A mulher pode até te ajudar, a mulher pode até, em um momento, irmãos, nós passamos momentos de dificuldade, não é que nós passamos momentos às vezes difíceis, mas eu vou falar para você, o papel do homem é o papel que veio para prover, o papel que é a proteção. Você foi criado por Deus, Deus te capacitou para isso, Deus te deu tudo que você precisava, mas você tem que se enxergar como esse homem bem-aventurado, que não vai comer das mãos dos outros. Eu não vou depender dos meus pais, eu não vou depender dos meus sogros, eu não vou depender de todo momento, porque há precisão de todo mundo. Por quê? Porque eu sou esse homem bem-aventurado que teme ao Senhor. Você tem que andar de cabeça levantada, porque é muito ruim, irmão. Às vezes homens andam com a cabeça baixa, encurvada, e a mulher às vezes, né, ela sobressai sobre o homem. Eu não tenho problema nenhum da mulher trabalhar, não tenho problema, mas a mulher não pode inverter os papéis, porque Deus criou dessa forma, ponto, e acabou. Se você quer ter um lar abençoado, não pode ter inversões de valores dentro de casa. Amém? Ficou uma semana sem trabalhar? Vai orar, vai dizer: Senhor, eu sou esse homem abençoado, uma porta maior vai me abrir, eu sei que o Senhor vai fazer. Mas não fica dormindo, cuidando de bebê, trocando fralda e a mulher trabalhando, irmão. Isso não é o seu lugar. Deus te deu como o líder da casa, aquele homem que levanta de manhã e diz assim: eu sou esse homem. Mas não parece, pastor. É porque a tua imagem tem que mudar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é o que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E a Bíblia diz que esse homem bem-aventurado é o homem que não vai comer do trabalho das mãos dos outros. Ele vai, porque ele é abençoado pelo Senhor, porque é o Senhor que abre as portas. E a Bíblia também diz, interessante, que essa promessa para mim e para você, porque é uma promessa de Deus. E aí você fala: ah, pastor, mas não é a realidade da minha vida. Eu falo assim: mas é uma promessa, você quer viver a promessa? Então começa a declarar, começa a crer, porque o que você vê, muitas vezes está determinando como você está vivendo, querido. Você olha para as dificuldades, você olha para os problemas, você fala: nossa, está difícil demais na América, o aluguel subiu, as coisas. A forma que você vê é uma forma muito para baixo. Não, eu sou esse homem abençoado. Não importa se o aluguel está caro, não importa, Deus tem muito mais para mim. Por quê? Porque eu temo ao Senhor, eu ando nos seus caminhos, então a provisão virá sobre a minha vida, sobre a minha casa, nada me faltará, porque eu sou abençoado com todas as sortes de bênção. Você precisa tomar posse, você precisa declarar a palavra. E a Bíblia continua também, essa promessa continua, e diz assim: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz. Ah, pastor, quando você aceita Jesus, não é bem assim que acontece, não. Quando você aceita Jesus, é luta, é prova, nossa, o diabo se levanta, e o negócio fica difícil. Não, depois que eu aceito. Mas é diferente, é engraçado que na vida desse homem é diferente. A história desse homem diz que esse homem é feliz. O choro pode durar uma noite. O problema, ele acontece, eu não estou falando que a sua vida é um mar de rosas. Eu não estou falando que quando você é crente, Jesus vem e vai consertar todos os seus problemas. Não, Jesus, na realidade, ele te mata você através do batismo, porque você não tem jeito de viver uma vida com Deus. Mata você e nasce uma nova criatura, é um novo nascimento, é um novo homem, que agora tem que aprender a ver o que Deus vê, a dar o download do céu, as imagens do céu. E Deus está falando: você é esse homem, você é feliz.
Então, quando você passar pelo momento de tribulação, você vai se alegrar, porque eu sou bem-aventurado. Essa leve, momentânea tribulação está produzindo algo bom para mim. Deus tem algo preparado para mim. Então, a sua atitude muda, a sua ótica muda. Não, agora ficou difícil, agora, né? Não, ser feliz é para quem tem dinheiro. Irmão, dinheiro é bom, mas não é a solução de todos os problemas, não. Porque com dinheiro muitas famílias se destroem. Com dinheiro muitos casamentos se acabam. Dinheiro é bom, tenha dinheiro, desfruta do dinheiro, mas isso não é tudo. Sabe o que é? Sabe o que é tudo? É a presença de Deus dentro de uma casa. É a presença. Quando a presença enche a casa, eu vou dizer uma coisa, aí você é esse homem abençoado. Quando o homem, você, a Bíblia diz para você, homem, Efésios 5 diz, ame a sua esposa. Mas não diz só ame a sua esposa e ponto final. Ele diz a forma, porque aí no mundo você vai ouvir, vai ouvir muitas pessoas dizendo, você tem que amar sua esposa, e às vezes homens de Deus, você tem que amar sua esposa, e aí você tenta amar, e aí você fala um dia, você ama porque ela está toda carinhosa com você, dizendo palavras doces para você, mas um dia ela atravessou na tua frente, você fala, você não ama essa mulher, será que eu amo essa mulher? Porque essa mulher não parece que me ama, e aí o negócio fica, e aí você fica tentando, lutando, tentando amar essa mulher, mas a Bíblia não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia isso não é um mandamento. Isso é uma provisão de graça, porque o versículo não acaba aqui. Eles ame como Cristo. Ei, pastor, mas aí é mais demanda ainda. E se entregou. Agora eu te pergunto, homem, escuta aqui para mim. Você tem revelação do tanto que Cristo te amou? Porque a revelação de quanto Cristo te amou e o tanto de amor que você tem de Cristo derramado no seu coração é o tanto que você vai amar essa mulher. Porque a Bíblia diz a ponto que ele se entregou por ela, a ponto de que ele deu a vida por ela. Mas essa revelação, você homem, tem que ter primeiro na primeira pessoa. Eu sou esse homem amado pelo Senhor. Deus, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Quando eu era sem vergonha, ruim, Deus morreu. Meu Deus, é muito amor. E quando você começa a se relacionar com o Senhor e coloca o Senhor no centro, Ele vai revelando o amor que Ele tem pela sua vida, e esse amor começa a transbordar através de você. Então não é você querendo amar sem ter revelação do quanto que você é amado. É Deus provendo para você o amor dEle, para você amar a sua esposa. Amém? Então não é uma questão, eu vou tentar amar, não, eu vou conhecer o Senhor, porque quanto mais eu conheço o Senhor, revela o amor dele no meu coração, e aí eu amo a minha esposa, mesmo no dia mal que ela fala alguma coisa, eu vou continuar amando, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração, pelo Espírito Santo. Eu tenho relacionamento com o Espírito Santo, eu tenho Deus como centro da minha casa, então eu tenho o amor de Deus, e eu tenho revelação da cruz. Eu sou muito amado, e porque eu sou muito amado, eu vou amar. Você vê que é provisão? É provisão. Como Cristo amou. Agora, como Cristo amou, eu preciso conhecer esse amor. Eu preciso ter revelação. E a Bíblia não para aí. E a Bíblia diz às mulheres: mulheres, sejam o quê? Submissas aos vossos. Mas não acaba o versículo aqui. Porque até aqui você fala assim, a mulher não, vou ter que ser submissa. E nesse contexto de submissão parece uma coisa que é uma inferioridade, né? Porque as mulheres, aí no mundo aí fora, ainda bem que você não é do mundo, você não é comum, você é separado por Deus, amém? Aí no mundo, a mulher, não, você é submissa ao marido, capaz, você é submissa a homem, eu tenho o meu dinheiro, eu pago as minhas contas, jamais você é submissa, porque a submissão parece um negócio ruim demais, um castigo. É Deus falando, não, você vai aprender agora. Não é que a mulher é inferior, até porque tem mulher muito mais inteligente que homem, irmão. A mulher realmente, eu acredito que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Eu não sei, mas eu acredito. Você vai conversar com as mulheres, irmãos, a conversa é diferente. O homem às vezes conversa umas conversas e fica assim, meu Deus, uga, e um negócio assim. As mulheres, elas falam, elas projetam. Eu falo, meu Deus, você pode ver, pega uma criança, um menino, e pega uma menina. A menina fala. Quem tem filha menina sabe, não tem? Mas a menina fala. Ela cria conversas, ela faz coisas. O homem não, o menino não só corre atrás do outro e bate um no outro e pá. Mas as mulheres falam assim, você vai fazer. As meninas, elas já contam a história toda, vão brincar. E ela já conta toda a história, mas o homem não. Então eu acredito que Deus, às vezes, criou a mulher até mais inteligente que o homem. Mas a mulher não
quer dizer que ela é maior ou menor que o homem. Eu estava vendo um speech de uma mulher que estava fazendo um speech na Casa Branca. Eu falei, meu Deus, essa sabedoria do alto. Essa mulher fala que Deus o livre. Ela tem uma oratória que eu falei, ai, ai, ai. Mas por quê? Porque Deus deu algo para ela. Entenda, não quer dizer que ela é maior que você ou que ela é melhor que você, mas Deus determinou algo que tem que ser uma base aonde eu vou caminhar. Então, mulheres, sede submissa aos vossos, como o quê? Ao Senhor. Então, escuta aqui, mulher, você que não quer se submeter ao seu marido, na realidade, o fim, você não está se submetendo ao Senhor. Porque quando você se mas pastor, mas esse homem aqui, né? Esse homem aqui, ele não quer trabalhar direito. Esse homem aqui, ele fica aqui, ó, senta no sofá, fica jogando videogame, né? E eu fico falando para ele, sai daí, faz. Esse é o teu problema. Você fica só demandando a vida dele. Você nunca libera a palavra para ele de graça. Ah, não, pastor, pelo amor, comigo é assim. Aí eu te pergunto, quem é o cabeça do seu marido? Porque Deus constituiu algo. Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. Quando você se submete ao seu marido, você está honrando a Deus. Agora o problema é do cabeça do homem lidar com o homem. Você entendeu o que eu falei? É Cristo que vai agora lidar com esse homem, não é você. Ele tem um cabeça também. Quando você se submete a esse homem, Cristo agora vai convencer esse homem agora. Cristo agora vai amolecer o coração desse homem. Cristo vai começar a transformar a vida desse homem. Porque na realidade você está se submetendo a Cristo. E é Cristo, quando Ele é o centro do meu casamento, tudo vai dar certo, irmãos. Aleluia! Porque parece difícil, mas não é. Amém? Vamos voltar aqui. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e o quê? Ah não, querido, tudo tirar. Eu sou abençoado quando eu estou aqui pregando, eu sou abençoado quando eu estou na minha casa, eu sou abençoado quando eu estou com os meus filhos, eu sou abençoado quando eu vou lá fora, quando eu vou jogar bola eu faço gol porque eu sou abençoado, quando eu vou para a academia Deus me dá força porque eu sou abençoado. Então a Bíblia, pastor, mas a minha vida não está acontecendo. Mas está acontecendo com esse homem aqui. A Bíblia diz que esse homem é aquele feliz será e tudo vai bem. O que eu tenho que fazer? Muda a tua ótica. Porque esse é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele é um homem abençoado. É um homem que tem a benção de Deus no trabalho. Nada vai faltar sobre a sua vida. Ele é um homem que é feliz. Ele não é um homem carrancudo que chega em casa brigando com tudo. Não, por quê? Porque é um homem abençoado. Tudo vai dar certo. Se eu entro no negócio, era para não dar certo, mas vai ter que dar certo. Por quê? Porque eu sou esse homem abençoado. Sabe que nós precisamos mudar a nossa ótica. Porque isso é o que Deus tem para você e para mim. Isso é uma imagem que Deus está mostrando. Olha para esse homem, e você é esse homem, você é essa mulher abençoada. Aleluia. Eu espero que você esteja entendendo a promessa de Deus, irmãos, é que nós vamos, os homens, você vai comer do fruto do seu trabalho. Deus vai prover abundantemente sobre a sua casa. Mas você se olha e fala, não, mas eu não tenho capacidade, minha mulher parece mais inteligente, minha mulher não está... Não, olha para Jesus e fala, Jesus, foi o Senhor que falou que eu sou esse homem abençoado. Então sabe de uma coisa? Eu vou trabalhar e o Senhor vai trazer provisão, o Senhor vai me dar conexão, o Senhor vai fazer, porque eu sou esse homem abençoado. E quando um homem é abençoado, a casa toda dele é abençoada, a esposa é abençoada. Quando esse homem é abençoado, ele assume esse papel de liderança na sua casa, de prover para a sua casa, de se posicionar, né? de ser esse protetor para a sua casa. Ele tomou o papel que Deus criou ele. E tudo que Deus criou, Deus sustenta, irmão. Amém? A forma que Deus criou, Deus mantém. Mas quando os papéis se invertem dentro das casas, das famílias, isso é o problema. Então nós temos que ter uma imagem correta daquilo que Deus tem. Então a promessa de Deus para mim é que, homem, você vai comer do fruto do seu trabalho. Você é um homem feliz. Tudo vai bem. Você vai entrar no negócio, já não entra, será que vai dar certo? Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, eu sou esse homem abençoado. Eu vou colocar as minhas mãos e aqui Deus vai abençoar. O que é isso? Isso é fé, meu querido. Mas fé no quê? Na palavra. Não é pensamento positivo, talvez vai dar certo, né? Talvez. Não, eu sou esse homem do Salmo 128. Eu vou colocar as minhas mãos, Deus vai abençoar.
eu fizer, Deus vai prosperar. Você precisa mudar a sua ótica. Aleluia. Não vou depender de ninguém, eu dependo do Senhor, amém? Deus é o meu sustento, Deus é o centro da minha vida, Deus é o centro da minha casa, Deus que provê para minha família, feliz será, amém? Então essa conversa de crente aí, irmão, não deve ser feliz, não, cristianismo não é felicidade, é diferente para esse homem aqui, será que a Bíblia está errada? Feliz será. As coisas não dão certo, porque agora eu virei crente, não, tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar. Você declara em fé, irmãos, mas não está acontecendo, então você está vendo, não é a verdade. Você precisa se apropriar daquilo que é a verdade é a palavra de Deus, amém? Tudo irá bem. E ele diz assim, o Salmo 128:4 diz assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como é abençoado, irmão? Eu vou falar uma coisa para você. Sabe por que essa igreja vai crescer? Porque aqui está cheio de homem abençoado. Eu me sinto um pastor abençoado. Eu não sei, mas eu sinto que eu sou favorito de Deus. Eu não sei se você sente isso com todo o respeito, mas eu sinto que Ele me ama assim. Eu falo, meu Deus, Ele é bom demais. Quando eu chego na minha casa, eu falo, meu Deus, eu sou muito amado. A casa que eu tenho, a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho. Eu chego no meu trabalho, eu não chego reclamando, irmão. Eu chego, podia ter um trabalho melhor, essa casa já está precisando pintar. Não, eu chego e falo, meu Deus, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. E eu agradeço a Deus, eu sou abençoado. Meu Deus, eu tenho as melhores ovelhas. Não fala para os outros pastores, mas essa é a melhor igreja. O irmão acabou de falar aqui, outro aqui acabou de falar que os irmãos mimaram ele, papai piscando do céu para ele. E eu falei, Deus, é o amor de Deus. Quando ele entende que ele é amado, que Deus está piscando para ele, usando os irmãos, transbordando o amor através da vida dos irmãos, ele vai ter, meu Deus, eu sou muito amado. E aí ele vai amar a esposa, e aí ele vai amar a Lauren, e a Lauren vai envolver nesse amor e conhecer o Senhor, porque Deus é amor. Mas tem gente que reclama de tudo, tem gente que não vê graça em nada. Meu Deus, esse América, esse Trump agora, esse negócio. Irmão, muda a sua forma. Não importa, eu sou um crente abençoado, ninguém me tira daqui. Só vou tirar se o Senhor quiser. É Ele que me plantou aqui, é Ele que me tira o dia que Ele quiser, porque eu sou esse homem, essa mulher abençoada. E nós temos visto, irmãos, homens e mulheres aqui da igreja que têm se posicionado em fé, e Deus tem feito também. Por quê? Porque eu sou esse homem abençoado, amém? E a esposa e os filhos desse homem abençoado, como que é? Vamos para lá, a Bíblia diz assim, Salmo 128:3: tua esposa no interior da sua casa será como uma videira. Eu olho para minha esposa, eu vejo uma videira frutífera, irmão. Eu quero me embriagar nos vinhos do seu amor, meu bem. O casamento vai ter um vinho novo durante esses 21 dias, irmão. Meu Deus, o fogo do Espírito, assim, que já é fogo, né? Mas vai incendiar mais. Mas talvez o teu casamento está sem sabor, está sem alegria, mas você só reclama da esposa. A imagem aqui que você tem que ter de fé e de verdade, que é a verdade, é que a minha esposa é essa mulher, é essa videira frutífera, essa mulher que produz um vinho, a qual eu me embriago com o vinho dela. Aleluia. E se você já perdeu o gosto no casamento, não deu certo, não vão separar, isso é ser comum, isso é ser o mundo. Não, quando Jesus aparece numa festa de casamento, irmão, era para dar tudo errado, mas de repente, mas isso daí é um processo, você tem que ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Não, quando você traz Jesus para o centro da tua casa, Ele transforma imediatamente água em vinho, e o casamento fica bom, e o vinho é o melhor vinho. Meu Deus, por que vocês dão o melhor vinho para o final? É para dar para o começo. É que quando Jesus está na casa, sempre há vinho, sempre há provisão, sempre há alegria, sempre há graça e favor liberado sobre a casa do homem abençoado, que se vê como alguém abençoado, da mulher que vê essa mulher frutífera, essa mulher que está aqui para ser uma bênção na vida do seu marido, para ter ideias, para ajudar ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que o vinho também representa a alegria do Espírito? O vinho tem vários significativos na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Diga para a pessoa do lado, não fala o que você está vendo.
Diga o que Deus quer que você fale. Fala assim, tira essa imagem. Para de olhar para o seu marido, para a sua esposa, com as atitudes que ele tem para você. Esse é o homem, essa é a mulher que Deus tem para você. É assim que você tem que ver, e é assim que você tem que declarar. Eu estou vendo homens chegar em casa e declarar: você é uma videira frutífera, minha mulher. A minha noite vai ser me embriagar nos teus vinhos de amor. Mas você, esse homem abençoado, meu bem, tudo que você fala sai doce da sua boca. Aleluia. Casamento tem que ser assim, cheio de vida, porque o vinho traz alegria, irmão. Que o vinho do Espírito vem mudar seu casamento, sua casa. E os filhos, a Bíblia fala, no Salmo 128:3 diz assim: teus filhos é como o rebento da oliveira à roda. O que é rebento da oliveira? Você sabe que a oliva, ela servia no mínimo, né, 3 coisas. A primeira, para 3 coisas, eu vou falar. Mas o teu filho é aquele que é ungido, porque oliva fala de alguém que é ungido. Alguém que é ungido é alguém que é separado. Quando você olha para o seu filho, às vezes ele não está te obedecendo. O problema nosso é o seguinte, irmão, é que nós só demandamos, nós só colocamos lei. A força do pecado é o quê? Mas a graça de Deus é a provisão. O problema é que nós só colocamos demanda. Você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare. E toda demanda leva a pessoa a uma exaustação, a um cansaço. Em vez de você colocar demanda, você fala: meu filho, você é um ungido do Senhor. Deus vai te direcionar você, porque você é um homem que é sábio, que sabe a hora certa de jogar e a hora certa de parar. Você sabe a hora certa. E você, meu filho, que é esse homem de Deus. Mas a mãe: mas você não está vendo, pastor? Esse menino na escola não faz nada e não serve para nada. Isso é o que o diabo está mostrando para você. Você tem que olhar para essa criança e falar para ele: meu filho, você na escola é um abençoado. Quando você abrir a boca, a Bíblia diz que você é um ungido. A Bíblia diz que o Espírito está sobre você, e você vai abrir a tua boca na escola e os teus amiguinhos vão ver Cristo na tua vida. Você hoje pode... Você sabe, irmão, tem criança... Eu lembro quando eu liderava os adolescentes, irmão, tinha uns que eu falava: pela misericórdia de Jesus do alto. Hoje eu olho para a vida deles. Tem um dos que nós cuidávamos, ele está numa igreja, uma mega igreja, ele é pastor de jovens na mega igreja. Eu falo: meu Deus, como meus olhos eram tão pequenos. Olha o que Deus tinha para ele. Ele está lá sendo pastor de jovem, mas esse não dava tanto trabalho. Mas tem uns que dava trabalho, irmão. E aí você olha, um vai para um lado, outro vai para o outro, e Deus começa usando, porque os meus filhos são abençoados. Eu tenho que mudar a forma que eu estou falando na minha casa, que eu estou vendo eles. Eu tenho que declarar palavras de bênção, de graça sobre a vida dele. Como que Deus vê essa criança? Ele é abençoado, ele é ungido, ele nasceu para dar certo, ele nasceu para a glória de Deus, ele nasceu para vencer. E você é um vencedor, meu filho. Você não é um derrotado, meu filho. Você não foi feito para ficar o dia inteiro nesse videogame, porque você é um guerreiro do Senhor. Você é aquele que ama a palavra. E ele começa a falar a verdade. Mas sempre eu falo: nossa, fica aí, só fica, você não vai fazer nada, vai dar nada na vida. E aí nós não damos palavras de graça, irmão, nós só damos palavra de condenação. E a condenação leva essa criança à frustração, ao peso, ao cansaço, à fadiga. Pais, pare de condenar os seus filhos. Libera a palavra do céu sobre a vida deles. Posso ouvir um amém? Aleluia. Meu Deus, esse horário avançou de uma certa forma. Jesus do céu. O azeite, irmãos, eu vou falar para você muito rápido aqui. O azeite na Bíblia, ele tem significativo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que para Israel o azeite era sagrado, e o azeite saía da oliva, é a prensa da oliva. Você já viu como era feito antigamente, como era feita a prensa da oliva? Os judeus, eles até explicam que dessa prensa eles tiravam 3 tipos de óleos dessa primeira prensa. A prensa era um tipo de uma pedra muito grande, onde tinha um buraco e uma outra pedra, e essa pedra também ela pegava e ela esmagava junto quando os animais se moviam, e esmagava aquela azeitona. E essa azeitona,
ela era usada para algumas coisas, e nós vemos aqui 3 coisas que era. Primeiro, a primeira coisa era a prensa, que era essa prensa passava, era o óleo para iluminar, e esse óleo para iluminar falava do combustível da menorá. A menorá era aquele candelabro que havia no tabernáculo. Eles tinham que, a função do sacerdote era manter aquele candelabro de manhã e à noite aceso, então ele cuidava para não acabar, e essa azeitona é o que mantinha a luz acesa. Diga, isso é o que Jesus passou. Você sabe que ali no Calvário, interessante, antes do Calvário, quando Jesus ele está passando pelo Getsemane, e Getsemane significa prensa de azeite. Ali na prensa de azeite, nós vemos que Jesus ali, em densas trevas, ali Jesus suou gota de sangue, mas aquelas densas trevas é que Jesus estava passando pela prensa. Para quê? Para dar a luz ao mundo. Ele era a luz do mundo. Jesus representa também esse óleo. Jesus representa esse que foi prensado ali no Getsemane, em densas trevas a luz, porque quando nós pregamos o evangelho, sabe o que acontece? A luz resplandece no coração das pessoas. Em meio a densas trevas, no Getsemane, que significa prensa de azeite, Jesus era o que significava. O segundo é interessante, que a segunda coisa que se usava esse óleo, o primeiro era para o candelabro, e esse candelabro era para iluminação, para iluminar, que ele era a luz do mundo. Mas a segunda, é interessante, que a segunda prensa era as fins medicinais. Eles usavam para cura. Jesus ele foi ferido, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus ele foi ferido. E por que ele foi ferido? Pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava, e sobre as suas pisaduras, medicina. Nós fomos o quê? Sarados. Aquilo já representava, esse óleo, esse azeite já representava Jesus quando foi ferido, também para trazer, diga, cura. Jesus foi ferido para trazer cura. Mas a terceira coisa que era usada, esse mesmo azeite, né, era usada para limpeza, para purificação. E isso fala quando Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus está na cruz do Calvário, é tão interessante que a Bíblia diz que ele morreu pelos nossos pecados. Sabe o que aconteceu ali na cruz do Calvário? Ele nos lavou e nos limpou de todo o pecado. Hoje, quando Deus olha para você, olha aqui esse homem abençoado, quando Deus olha para você, Deus não pode ver pecado em você. Sabe por que Deus não vê pecado? É porque Ele vê o sangue do Filho na sua vida. E se Ele não vê pecado, Ele não pode te condenar. E se Ele não pode te condenar, não tem condenação para você. E muitas das vezes nós vivemos dentro das casas, lares, um condenando o outro, mas foi você que não fez, o problema foi você, o problema é aquilo. Sabe uma coisa? Uma casa que tem condenação, irmão, não é uma casa cheia de luz, não é uma casa cheia de graça. Eu quero falar para você, tira essas palavras de condenação da tua boca, porque se Deus não te condenou, se Deus te vê em Cristo, começa a olhar para o teu esposo e ver Cristo, começa a olhar para a tua esposa e ver Cristo, porque quando nós trazemos Cristo para o centro, todas as coisas vão dar certo. Amém? Então diga, o meu filho é abençoado. O meu filho nasceu. Irmão, eu tenho 2 filhos, irmãos. 2 filhos. Mas os meninos vão ser tremendo. Já são. Daqui um pouco de tempo nós vamos ver aquilo que a palavra está declarando. Meus filhos são ungidos do Senhor. Meus filhos vão cumprir o propósito do Senhor. Se você está olhando para o seu filho e não está vendo essa imagem, começa a declarar essa imagem. Meu filho, você é ungido, você é separado, você não foi feito para o mundo. Porque às vezes tem muitas mães que os filhos estão no mundo, estão em drogas, estão em prostituição, e aí você só fala, menino, sai disso. Você fala assim, não, meu filho, Deus te ungiu, meu filho. Você que não sabe, você tem a vida do Espírito dentro de você. Você vai ser luz, você vai ganhar essa geração, você vai ganhar esses amigos que você está agora se envolvendo, porque você é um homem abençoado, você é um filho ungido, você está comendo o pão do céu, e você tem alimento do céu. Amém? Vamos lá para nós finalizarmos. Os músicos já subiram dizendo, acabou, pastor? Estão certinhos, subiram na hora certa. Aguenta firme aí. Nós vamos adorar o Senhor daqui a pouco. Pastor, eu entendi por que a minha vida não dá certo. Eu até tenho essa imagem, mas o Senhor acabou de falar
que é para aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Talvez é isso. Talvez é isso, pastor. Eu não sei se eu temo o Senhor. Eu não sei se todos os dias eu estou no caminho do Senhor. Porque quando eu tento caminhar no caminho do Senhor, parece que eu erro. Quando eu tento acertar, parece que eu não consigo, pastor. Eu acho que isso é o segredo. Eu não sei esse homem abençoado. Porque você falou que esse homem abençoado é esse homem que teme ao Senhor e que anda nos seus. Eu não mudei, é verdade, mas vamos lá. O que é temer ao Senhor? Muitos acreditam que é ter medo. Eu tenho medo. Meu Deus, tenho medo, temor. Não é ter medo. Está longe da verdade isso. Temer ao Senhor é você saber quem que Ele é. Quando você aceita Jesus, todo espírito de temor vai embora. Deus não deu espírito de temor, de medo. Deus nos deu o espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Quem que tem que ter medo é quem está no mundo, filho da ira. Mas quem nasceu de novo é filho de Deus. Então o amor de Deus que está derramado no seu coração vai te dar ousadia, não de ter medo, de ter temor. Não, meu Deus, se eu fizer isso, Deus não vai me abençoar. Se eu não fizer isso, Deus não vai me prosperar. Meu Deus, é isso, eu não temo o Senhor. Não é isso. E aí o diabo te prende você. Não, o amor de Deus lança fora todo medo, querido. Deus não vê os teus pecados. Por que não, pastor? Porque Ele vê o sangue. O sangue fala de algo muito mais glorioso. Se Ele vê pecado, Ele tem que te condenar. Mas eu quero falar uma coisa para você: Cristo foi condenado no seu lugar. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, para que hoje nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu sou justificado, eu tenho Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Então eu não ando em condenação em nenhum dia da minha vida. Quando as coisas estão dando certo, eu sou abençoado. E quando não está dando, todas as coisas estão cooperando, eu continuo sendo abençoado. Mas não é porque eu sou ruim. Aleluia. Você vai que o peso vai embora, irmão. Pastor, então me mostre isso, pastor, na Bíblia. O salmista, no Salmo 130, ele diz aqui: bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Mas no 128 ele diz, mas no 130, 2 capítulos depois, ele vai dizer o que é temer o Senhor. Bota para mim aqui, Salmo 133. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se Deus olhar para você, o salmista está falando assim: se Deus olhar para mim e ver os meus pecados, meu Deus, eu estou frito. É isso que ele está falando. Coitado de mim, se Deus olhar para mim e ver os meus pecados, meu Deus, para onde eu vou correr de Deus? Mas outro versículo que ele fala: contigo, porém, está para que o quê? O perdão para temer? O que é o perdão? É saber o quanto que eu sou amado, o tanto que eu sou e o quanto que eu sou perdoado, o tanto que eu sou amado, o tanto de revelação que eu tenho do amor dele. Isso me gera um temor. Meu Deus, eu sou muito amado. Meu Deus, eu sou muito abençoado. Você fala: meu Deus, esse pai é maravilhoso demais. Mas tem gente que fala assim: você tem que ter medo de Deus, porque você está aí, ó, tua vida, Deus vai mandar um raio em você. Não, o salmista falou assim: meu Deus, se Deus olhar para mim e ver o meu pecado, coitado de mim. Não, é quando você olha para a cruz e vê alguém te amando tanto e fala: meu Deus, Ele me constrange com esse amor. Eu sou muito amado, eu sou perdoado, o sangue me lavou de todos os pecados. Deus não vê mais pecado em mim, porque Ele vê filho em mim, e o filho é perfeito. Então eu posso chegar diante dele e orar, porque eu sou esse homem abençoado e tudo vai bem. Oh, meu Deus, aleluia. Você está mudando a sua ótica aqui agora, de como Deus te vê. Porque quando Deus vê o sangue, Deus fala: uau, está aceito. Quando Deus tira o povo do Egito, o último destruidor é o destruidor da morte. Dentro das casas havia família, e quem colocou o sangue, o anjo não olhava quantos pecados tinha, se o marido tinha se comportado bem com a mulher ou não, se os filhos estavam obedecendo bem os pais. Não, o anjo pegava e olhava para o sangue, e aonde havia sangue não havia
morte nenhuma, porque o sangue nos purifica, nos lava, nos perdoa, nos redime. Eu vim para glorificar o sangue de Jesus, porque quanto mais você tem revelação do quanto Ele te ama e do sangue, aleluia, tudo vai dar certo. Eu sou abençoado. Davi diz que o temor do Senhor é para quem compreende o tanto que foi perdoado, porque quem é muito perdoado, muito... Irmão, quando você entendeu tanto que você foi perdoado, você não vai condenar mais ninguém. Você não condena a sua esposa, você não condena o teu filho, porque o maior pecador é eu sou o maior pecador, eu sou o maior. Mas quando você entende o tanto que você foi perdoado e o tanto que você é amado, você é gracioso. Nós vamos declarar que sobre a sua casa vai haver graça de Deus, sobre a sua casa não vai haver mais palavra de condenação, sobre a sua casa vai haver palavra de vida, sobre os seus filhos vai haver palavra de vida, porque palavra de condenação ela trava, ela para, o porquê, a força do pecado é a lei. Quando você coloca a lei, quando você coloca, dá mais vontade de fazer o que é errado, mas quando você coloca a graça, Ele quebra a força do pecado. Quando meditamos o quanto custou o sangue, o perdão da cruz, o temor entra e os nossos corações são iluminados. Você é muito abençoado, homem. Você é muito abençoado, mulher. Tira essa ótica ruim. Começa a olhar para os pássaros e fala: meu Deus, eu tenho muito mais valor que esses pássaros. Eu sou muito abençoado. Coloca de pé nessa manhã, por gentileza. Aleluia. Oh Jesus, eu vejo, irmãos, nesses 21 dias, casas enchendo de favor e graça da presença de Deus. Eu vejo casas que vão, meu Deus, exalar um perfume, e Cristo é esse centro que está sobre a sua casa. Na terceira tentação de Jesus, estou finalizando. Na terceira tentação de Jesus, quando Jesus é tentado no deserto, Jesus ele vai mudar. O único que pode mudar a escritura é Jesus. Ele que escreveu? Sim ou não? Ah, pastor, ele não mudou. Ele mudou, porque ele não está mais em Moisés, ele é a graça manifestada. Em Deuteronômio capítulo 6, o versículo 13 diz assim: o Senhor teu Deus temerás, e Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Isso está na lei, mas a graça se manifestou em Cristo, porque esse mesmo versículo ele chama agora, no momento de maior tentação no deserto, quando o diabo está tentando a identidade dele, falando: cadê o seu pai que falou há pouco tempo ali, quando o céu abriu, disse que você é o filho amado, está passando fome, está passando necessidade? Cadê papai do céu que disse que é o filho amado em quem me compraz? Adora a mim. Jesus vai falar agora em Mateus 4:10, diz: ao Senhor teu Deus adorarás. Engraçado que ele trocou a palavra temerás por adorarás, e só a Ele prestará o quê? Culto. Ao Senhor adorará. Ele trocou a palavra temor por adoração. Diga: eu posso fazer isso também? Se Jesus trocou, você pode, porque a adoração verdadeira é que gera temor. Quando você levanta suas mãos, porque o verdadeiro temor é a adoração. Hoje você está aqui se entregando em adoração. Hoje você está aqui, então você teme o Senhor? Sim, você teme o Senhor. Por quê? Porque você veio se entregar em adoração. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Então você é aquele que teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor, pastor? É adoração, é o verdadeiro temor ao Senhor. Você que anda nos caminhos do Senhor, a sua vida é uma vida de adoração. Sua vida é uma vida de entrega. Aleluia! Glória a Deus! E o último nós encerramos: pastor, mas diz que aquele que teme o Senhor e anda nos seus... Diga: eu temo o Senhor. Eu vim adorar o Senhor nessa manhã. Eu vim prestar, porque temer é prestar culto. A minha vida é uma prestação de culto o dia todo.
Ao sair da minha casa eu estou dando um culto para Ele, dizendo: Senhor, quão belo é esse dia. Os céus, os pássaros, a criação exala, a criação expressa a glória, e eu vou dando glória a Deus e aleluia. Eu vou declarando, e a beleza, e aquilo que era para dar errado vai dar certo. Por quê? Porque na adoração tudo é transformado, querido. Pastor, mas adoração é temer? Sim. E caminhar nos caminhos do Senhor. Está aqui em João 3 de João 1:3 diz assim: pois fiquei sabendo sobre modo alegre, pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Isso aqui é João falando para um filho: você anda na verdade. Mas agora a pergunta para você é: o que é a verdade? O que é a verdade? Está em João 8, 31 e 32. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis aonde? Na minha o quê? Sois verdadeiramente e conhecereis. Espera aí. E a verdade? Para aqui. Ele está falando para quem conhece os 5 primeiros livros da Bíblia decora, a Torá decora. Ele não está falando para quem não conhece. Ele está falando de uma verdade, não é que eles não conheciam. Eles conheciam os 10 mandamentos de Moisés. Ele está falando assim: ó, essa não é a verdade, porque a verdade se manifestou em mim. Cristo veio cheio de verdade e graça. E pastor, então o tempo da lei ficou com Moisés, porque Josué, para entrar na terra prometida, e a terra prometida é o seu casamento, a lei tem que ficar, porque o ponto final da lei é Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Então isso quer dizer que a verdade tem a ver com o evangelho? Sim, tem a ver com Jesus, porque disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerem nas minhas palavras, vós verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga assim: a verdade não está do lado da lei, a verdade está do lado da graça. Moisés trouxe a lei, Jesus veio em verdade e graça. Moisés diz: você tem que fazer isso ou fazer aquilo. Jesus diz: eu vim dar minha vida, e todo aquele que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. Eu vim prover para você, eu vim te dar para você aquilo que você mais consegue pelas suas forças, aquilo que você mais consegue transformar. Eu vim, é Jesus que vai transformar a sua vida, é Jesus que vai transformar o seu caminho, é Jesus que vai transformar. Ele vai se permanecer nas minhas palavras. Eu disse aqui agora o Salmos 128, diga: a palavra de Deus. O que eu vou fazer? Permanecer naquilo que o Senhor já disse. Sabe o que é crer na verdade? É crer na palavra do Senhor. E aquilo que o Senhor falou é a verdade. Quando eu caminho nos caminhos do Senhor, é quando eu creio no Evangelho da graça. Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus! Estou vendo tanta casa sendo abençoada aqui. Estou vendo tanta família, filho. Você, olha, querida, pastor, mas eu não tenho marido ainda. Mas você já vai declarar sobre o seu marido. Mas eu não tenho filho. Você vai declarar sobre os seus filhos que Deus vai. Mas eu sou viúva, declaro sobre a sua filha, sobre o seu filho, sobre o irmão, sobre a irmã. Declaro que você é essa mulher bem-aventurada. Não importa, a bênção de Deus é para você. Aleluia! Vamos adorar o Senhor e nós vamos orar aqui pelas famílias. Aleluia. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, caminhando em ti. É por ti, é contigo, é contigo, é por ti.
é por ti, 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 é por ti. Amém, 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 amém. Certa vez, o apóstolo Paulo, ele chegou diante de Pedro e fala: Pedro, tu não está caminhando na verdade, Pedro. Em Gálatas, capítulo 2, 14 e 16, eu finalizo com esse versículo. O apóstolo que não caminhou com Jesus está repreendendo o apóstolo que caminhou com Jesus. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, coloca o versículo para mim aqui. Quando porém vi, coloca o versículo, Gálatas 2, 14 a 16. Quando porém vi que não procedia corretamente segundo o quê? Ele não estava caminhando na verdade total. Olha só, Pedro, Paulo está dizendo agora, a verdade diga, existe uma verdade. Nem todo lugar prega a verdade, irmão. A verdade é a verdade do evangelho da graça de Deus. E ele vai dizer o que é a verdade do evangelho. Disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: sendo tu judeus, vive como gentios e não como judeus. Por que você coloca a lei? Por que você obriga os outros a viver como judeu? Porque você vive em demanda dentro da tua casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vamos fazer isso. Por que você vive isso? Olha o que ele diz: nós judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado, o quê? Você fez certo, você fez errado, você fez certo, você fez errado. Não, você não é justificado por obra da lei, mas você é justificado o quê? Mediante a o que é a verdade? A verdade é uma pessoa, é crer no Filho, é fé no Filho. E ele vai dizer: para que fosse justificado em Cristo Jesus, e não porque obras da lei. Sabe quem caminha na verdade? Não é aquele crente que fala: ai, hoje Deus não vai ouvir minha oração porque eu não me comportei tão bem. Não é por obras, é por fé. Se você crê que foi perdoado, justificado, você pode estufar o peito e falar: Pai, eu até caí, falhei, tropecei aqui, mas tua graça é sobre a minha vida, o teu sangue me purifica de todos os pecados. Eu não sou esse homem não, eu sou um homem do alto. Eu não vivo em condenação, eu não vivo em pecado. Por isso eu não vou condenar minha esposa, por isso eu não vou condenar meus filhos, por isso eu não vou colocar lei no meu casamento, porque o Senhor é um Deus que queria trazer um vinho novo, uma graça nova sobre os casamentos, o favor de Deus sobre o casamento. Aleluia. O que é a verdade? É crer que você é a justiça de Deus em Cristo, que você é amado, que Deus não imputa pecados em você. Então você não fica condenando os outros, você não fica apontando o dedo para os outros, você não fica, por quê? Porque você é abençoado pelo Filho que é Cristo Jesus. Deus nos deu Filho, Deus nos deu Filho. Todo dia na sua casa você vai declarar. Eu vou dizer para você, você vai declarar. Estão 21 dias, irmão, 21. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para declarar a verdade, crer na verdade, talvez sua casa não vai mudar, porque é aquele que teme ao Senhor. Você está adorando o Senhor aqui, amém? Está louvando o Senhor aqui, então você teme ao Senhor, você sai, teme ao Senhor, mas você precisa crer na palavra do Senhor, você precisa declarar Jesus, você precisa declarar: eu sou justificado, bênçãos vão vir sobre a minha vida, Deus não vai me punir, Deus não vai fazer com que não, porque Deus não leva em conta a minha ignorância, os meus pecados ficaram no mar do esquecimento, a favor, a sangue, a graça, eu sou bendito, então aonde eu vou, eu sou esse homem abençoado. Ah, mulher, se você fizesse as coisas certas, tudo dava certo. O problema é esse, a demanda. Agora eu consulto para mulher, você é uma mulher frutífera, eu tenho certeza que Deus vai te guiar para você caminhar em toda a verdade das coisas certas. Você viu que mudou as coisas?
Você não demanda mais, a lei é terrível, mas a graça é a provisão para mudança. Eu declaro sobre a sua vida um vinho novo, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Você vai declarar: meu filho, você é uma bênção, você é ungido, meu filho, a bênção de Deus na sua vida. Você é um atalaia, você é a luz do mundo, você foi chamado para brilhar, você não é das trevas, você não foi feito para ficar num quarto, você foi feito para voar alto. As nações te esperam, multidões te esperam, porque Deus colocou grandeza dentro de você. Você tem a unção do Espírito, é ungido do Senhor. Sobre a sua esposa, vai declarar: mulher, você é tão sábia, mulher, você é uma mulher de Deus. Deus me colocou no seu caminho e te colocou no meu caminho. Eu vejo a graça e o favor de Deus na sua vida. Há um espírito de discernimento na sua vida. Você é essa mulher sábia que sabe conduzir a nosso lar. Você não é essa mulher tola, não. Você é bendita, você é abençoada. O que é isso? Isso é graça. Vai haver mudança. Oh, Jesus. Você olha para o seu marido e fala: marido, como você é abençoado, tudo que você coloca a mão vai prosperar. Você vai sair hoje, se não tiver trabalho, o telefone vai tocar, alguém vai te ligar, porque o homem é abençoado, é Deus que abre a porta. Cristo é o centro do meu casamento, Cristo é o centro da minha casa, é Ele a provisão. Aleluia. Agora eu quero que você, para a sua família agora, se você está em família, você vai orar pela sua esposa, seu esposo. Se você está entre amigos, orem também. Ore pelo seu casamento, ore pelo seu futuro marido. Se você quer casar, já fala: Senhor, o meu marido vai ser esse homem bem-aventurado. O Senhor vai me trazer ele, porque eu sou a mulher bem-aventurada também. Eu sou essa mulher e esse marido também vai ser uma bênção. Pai, eu quero declarar aqui nessa manhã, meu Pai, em nome de Jesus, sobre essas famílias que estão reunidas aqui, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar que haverá um vinho novo sobre cada casa, a presença do Senhor inundando, assim como a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, assim como a presença de Deus estava naquela casa, tudo foi abençoado em 3 meses. Eu declaro que durante esses 21 dias, casas vão ser transformadas, casas serão abençoadas. Pai, eu declaro aqui agora, Pai, que aonde esse homem sair para trabalhar, esse homem vai produzir, das suas mãos comerás, não comerá das mãos dos outros, não. Você é feliz, homem, tudo vai bem sobre a sua vida, porque você é esse homem bem-aventurado. A tua mulher, homem, é essa mulher frutífera, essa mulher é uma videira frutífera, é uma mulher que declara palavras de sabedoria, é uma mulher que edifica um lar, que edifica a casa, é uma mulher que ama os filhos, é uma mulher que declara a palavra de graça para os filhos, declara a palavra de graça para o marido. Eu declaro os filhos: você é esse ungido do Senhor, você nasceu para dar certo, filhos, vocês nasceram para brilhar, vocês são luz nesse mundo, vocês têm a unção de Deus para tirar uma geração que está em trevas, em pecado, uma geração para a glória do Senhor, trazer eles para Cristo. Eu declaro jovens que se levantem agora com essa unção, que se levante com essa autoridade sobre as nossas casas agora. Eu declaro Cristo, 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 Cristo sobre a sua casa, Cristo sobre a sua família, Cristo nos seus relacionamentos, Cristo aonde você for, é Cristo. Te adoramos, Pai. Declara amém. Você está com a sua esposa, dá um beijinho nela, irmão. Dá um beijinho nela. Dá um beijinho na sua esposa. Dá um beijinho aqui, meu bem. Eu declaro, irmãos, sobre a sua casa vai vir um vinho novo da alegria, relacionamentos. Amém. Porque onde Jesus chega, irmão, um vinho novo chega. Sua casa não vai ser mais a mesma. Você, mulher que está orando para restauração de casamento, Deus ouve a sua oração. Você, homem que está orando para sua mulher voltar, sua esposa, restaurar sua família, sua casa, Deus vai fazer.
Porque você é esse homem abençoado. Para de se olhar como alguém fracassado. Você é esse homem abençoado. Seus filhos são abençoados. Começa a declarar sobre a vida deles. Vocês são abençoados. Aleluia. Como eu sou feliz de fazer parte de um povo abençoado. Só tem gente abençoada nessa igreja. Meu Deus, eu olho para vocês, eu vejo favor e graça de Deus na vida de vocês. Vocês precisam ver dessa forma. Aleluia. Quanta riqueza há na vida de vocês. Quarta-feira nós vamos ter um culto aqui, vamos falar. Nós vamos estar orando todos os dias. Declara a palavra todo dia nós estamos mandando nas redes sociais, nos grupos. Declara, marido declara para a esposa, esposa declara para o marido, quando é para o filho declara, junto à sua família, faça algo diferente nesses 21 dias, não é só ficar sem comer não, é ter tempo com o Senhor, tempo com a sua família, é declarar a palavra. Nós estamos orando das 7 às 8, de segunda a quinta-feira, no prédio da igreja, de 7 às 8 da noite, todas as noites, exceto sexta, amém? Então de segunda a quinta. Quarta-feira nós vamos ter um culto aqui. Quarta-feira você venha, vai ser um culto poderoso, vai ter ministração de palavra, vai ter declaração, vamos orar pela sua família, pela sua casa. Esses 21 dias, irmão, a presença vai manifestar na sua casa. Esses 21 dias, aleluia, presença manifesta. Assim como ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses e manifestou, tudo prosperou, vai acontecer na sua casa. Amém? Você crê nisso? É para você então. Amém? Então ore, esteja intensidade em tudo que você vai fazer. Que Deus te abençoe. Um domingo abençoado, cheio do favor e da graça de Deus. Aqui no final